Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Eu queria agora parar para agradecer a todo mundo que me mandou um feedback de como tá o podcast, de como estão os episódios, se estão gostando ou não. Realmente faz toda a diferença para mim, gente. Muito obrigado mesmo. E é claro, não posso deixar de agradecer os patrões, que são os que mantêm o podcast de pé. Muito obrigado, patrões. Vocês sabem, no dia a dia que a gente convive junto, vocês sabem que não tem mesmo como manter o podcast sem vocês. Obrigado mesmo. E se você quiser também apoiar o podcast e se tornar um patrão, é só acessar o PicPay, o Patreon ou o Catarse. Lá você encontra várias formas de apoiar o podcast. E lógico, quando você apoia, você tem acesso ao grupo dos patrões, e tem alguns episódios extras todas as segundas-feiras, e eles sabem algumas coisas muito antes dos demais. Então os patrões têm suas vantagens. Mas chega de falação, vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Havia um armador e seu nome era Chips. O nome de seu pai antes dele era Chips. E o nome de seu pai antes dele era Chips. E seu pai antes dele, e seu pai antes dele. Então, ele veio de uma longa geração de Chips. Chips, o pai, vendeu sua alma ao diabo por uma panela de ferro, um alqueire de pregos, meia tonelada de cobre e um rato que podia falar. E Chips, o avô, havia vendido ao diabo pelo mesmo motivo. E Chips, o bisavô, fez a mesma coisa. E todos eles chegaram a um fim terrível. Mas a barganha durou na família por muito, muito tempo. Um dia, o jovem Chips estava trabalhando em um navio nas docas. Ele estava sozinho, no porão escuro de um navio que havia sido transportado para reparos. De repente, ele ouviu uma voz dizendo: O limão tem sementes, o quintal tem navios, e eu terei chips. Chips olhou para cima e lá, espreitando nas sombras, ele viu o diabo. Ele tinha olhos grandes como pires e eles queimavam com um brilho vermelho, cuspindo faíscas de fogo sempre que ele piscava. Pendurado em um dos braços pelo cabo, havia uma panela de ferro, e debaixo desse braço havia um alqueire de pregos, e debaixo do outro braço havia meia tonelada de cobre. E sentado em um dos ombros havia um rato que podia falar. Então, o diabo disse novamente: O limão tem sementes, um quintal tem navios, e eu terei chips. Chips ficou tão assustado que ele não disse uma palavra. Ele apenas continuou seu trabalho e tentou fingir que era apenas sua imaginação. Chips, Ahoy! Disse o rato que podia falar. Chips, velhote, o que você está fazendo? Estou colocando novas tábuas porque você e seus amigos devoraram as velhas, disse Chips. Tá, mas vamos comer essas madeiras também? Disse o rato. Vamos deixar a água afogar a tripulação e depois comê-los também. Eu gostaria de te ver tentar, respondeu Chips, enquanto continuava seu trabalho. Ele fez o possível para ignorar o diabo, mas não conseguia desviar os olhos da meia tonelada de cobre ou do alqueire de pregos, porque pregos e cobre são como ouro para um armador, e os armadores farão o possível para obtê-los. Entendo o que você está vendo, Chips, disse o diabo. É melhor você negociar comigo. Você conhece os termos. Seu pai antes de você conhece-os, assim como seu avô e seu bisavô antes dele. Eu adoro cobre, disse Chips, e eu gosto de pregos, e não me importo com a panela, mas eu não gosto de ratos. Você não pode ter o resto sem ele, disse o diabo ferozmente. Ele faz parte do acordo. Chips estava com medo de perder a meia tonelada de cobre e o alqueire de pregos. Então ele disse: Espera um minuto. Ele pegou um lápis e um pedaço de papel e fez um acordo com o diabo para vender sua alma. Ele entregou o contrato assinado e, em troca, recebeu meia tonelada de cobre, o alqueire de pregos, a panela e o rato que podia falar. Tudo isso, com um sorriso astuto, o diabo desapareceu.
Chips usou o cobre e os pregos para terminar de reparar o navio, e o acordo o tornou muito próspero. Ele tentou vender a panela, mas ninguém queria aquilo. Agora ele era um homem rico. Chips queria encontrar uma esposa, mas nenhuma garota chegaria perto dele. O rato estava empoleirando em seu ombro dia e noite, e assim que qualquer garoto o via, corria de medo. Então, Chips decidiu matar o rato. Um dia, quando ele estava trabalhando no estaleiro, ele colocou o rato na panela de ferro. Depois, aqueceu uma chaleira grande e quente e a derramou na panela, enchendo-a até a borda. Ele ficou de olho naquilo até esfriar. Então, ele deixou repousar por 20 dias. E depois, ele conseguiu que as fundidoras a colocassem na fornalha por mais 20 dias. Quando tiraram, a panela estava brilhando em brasa, mas o rato estava sentado nela, parecendo o mesmo de sempre. Ele riu e disse com escárnio: O limão tem sementes, o quintal tem navios, e eu terei chips. Com isso, ele pulou para fora da panela e saiu correndo. Chips achou que tivesse se livrado do rato para sempre. Depois disso, ele conheceu muitas mulheres e todas as noites saía para o encontro. Quando ele encontrou alguém que era mais bonito que todas as outras, pediu a mão dela em casamento. E é claro, ela aceitou. Mas uma coisa terrível aconteceu no dia seguinte. Quando ele colocou a mão no bolso, encontrou um rato. No seu chapéu, ele encontrou outro. E no outro bolso, outro, e nas mangas do casaco, quando vestiu para ir para jantar com a noiva, encontrou mais 2. E no outro bolso do casaco, e nas mangas do casaco, quando vestiu para ir jantar com a noiva, encontrou mais 2. A partir daquele momento, ele se viu atormentado por ratos. Eles subiram nas pernas dele enquanto ele estava trabalhando e sentaram-se nas ferramentas quando ele tentou usá-la. Entraram em sua casa, em sua cama, em seu bule, em sua cerveja e em suas botas. Quando ele comprou uma caixa de chocolates para sua noiva, um rato gordo pulou e arranhou o rosto dela. Quando ele a abraçou e tentou confortá-la, encontrou um monte de ratos agarrados às costas dela. Então, o casamento foi cancelado e tudo mais que envolvia ele. Os ratos até comeram os convites do casamento. Sua vida estava em ruínas e ele caiu em um poço escuro de depressão. Ele continuou gritando e gritando com os ratos para deixá-lo em paz. Seu chefe no estaleiro achou que ele estava bravo e o demitiu. E ele não conseguiu encontrar outro emprego. Logo, Chips estava sem um tostão e os ratos ainda estavam rastejando até ele dia e noite. Eventualmente, Chips não aguentou mais. Ele foi levado às profundezas do desespero pelos ratos e estava desesperado para escapar deles. Uma noite, ele desceu ao estaleiro nas docas onde havia feito um acordo com o diabo. Ele ficou na beira das docas e olhou para a água. Ele pretendia acabar com tudo e se afogar. Mas quando ele pulou e caiu com um mergulho na água, Chips olhou para trás e percebeu que os ratos não eram capazes de segui-lo. Estavam todos reunidos na beira das docas, olhando-o atentamente. Alegrando-se com sua boa sorte, Chips nadou o mais rápido que pôde e conseguiu agarrar uma corda que estava atrás do navio que acabara de zarpar. Quando os marinheiros o puxaram a bordo, ele percebeu que era o mesmo navio que ele havia consertado no estaleiro. Ele se inscreveu para se tornar um membro da equipe. Quando o almirante soube que Chips era um armador, ele o colocou para trabalhar imediatamente, fazendo os reparos necessários. O navio estava indo para as Índias Ocidentais, e enquanto navegavam pelos oceanos verde e azul, Chips se apaixonou pela liberdade do mar. Com a brisa fresca nos cabelos e cercado pelo cheiro salgado de águas e peixes, ele finalmente se sentiu em paz. O navio se chamava Argonauta, e no galho havia uma grande figueira de proa esculpida em madeira. Um dia, os marinheiros notaram um pequeno buraco na testa, e assim, Chips desceu com uma corda para repará-lo. Pendurado na ponta da corda, ele encontrou o buraco, mas não conseguiu descobrir o que havia causado. Espiando dentro do buraco, ele ficou chocado ao ver milhões de olhos vermelhos e dentes afiados e brancos com um som de mordiscar e roer. De repente, um rato grande levantou a cabeça e disse: Chips ahoy! Chips velhote! Chips recuou horrorizado. Era o rato que podia falar. Estamos comendo essas madeiras. Disse o rato.
Vamos deixar a água afogar toda a tripulação, depois comê-los também. Chips estava cheio de terror e pavor. Ele subiu a corda de novo e tentou contar aos outros marinheiros o que tinha visto, mas ninguém acreditaria nele. Todos pensaram que ele tinha enlouquecido. Chips exigiu falar com o almirante. Quando ele entrou nos aposentos do almirante, Chips fez uma grande saudação e disse: Senhor, devo falar com você sobre um assunto de extrema urgência. O que você quer? Perguntou o almirante. Estamos navegando em um navio condenado, senhor, disse Chips. Se não atracarmos imediatamente, todos vamos morrer. O almirante olhou de cima para baixo. Jovem, suas palavras são palavras de louco, disse ele. Senhor, o navio está infestado por ratos, disse Chips. Eles estão nos roendo. A poeira e vazio onde o carvalho maciço deveria estar. Esses ratos terríveis estão se transformando em um caixão flutuante. A vida de todo homem a bordo está em risco. Meu pobre companheiro, você é claramente louco, disse o almirante, balançando a cabeça para Chips. Então, ele se virou para os guardas e disse: Leve esse homem para o convés e prenda-o em ferro. Então, Chips foi arrastado para o porão do navio e os guardas acorrentaram seus pulsos e tornozelos e o deixaram lá. Ele ficou na cela por 6 dias e noites. Durante o dia, ele gritava repetidamente: Todos nós vamos morrer! Mas ninguém prestou atenção nele. À noite, ele ficava acordado e ouvia os ratos mordiscando e roendo as paredes. Por volta da meia-noite da 7ª noite, um pequeno buraco apareceu no casco do navio e a água começou a entrar. Em questão de minutos, haviam buracos por todo o navio e eles continuavam ficando cada vez maiores. Uma torrente de água entrou e nada pôde detê-la. O navio afundou com toda a alma viva a bordo. Alguns dias depois, o resto de Chips flutuaram para a praia. O cadáver fora parcialmente devorado e sentado em seu peito havia um rato enorme e cheio de mato que continuava rindo e rindo. Você ouvia apenas ele dizer: O limão tem sementes, o quintal tem navios e eu terei Chips. Gostaram da história, seres do Sobremundo? Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube. Ajuda muito a divulgar o podcast. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.